Olá, eu sou a enfermeira Alessandra, responsável pela linha de cuidado gestante do programa Viver Bem da Unimed Campo Grande. Hoje, a gravação do nosso curso acontece em um ambiente seguro e é por isso que eu estou sem máscara. Essa é a 71ª edição do curso para gestantes, onde a equipe Viver Bem preparou para você obter todas as informações nesse período que não podemos estar todos reunidos. Antes de iniciarmos o curso, eu irei falar um pouco sobre a linha de cuidado gestante para você que é beneficiária da Unimed Campo Grande, onde o nosso objetivo é que vocês tenham uma gravidez tranquila e bem orientada. Além do curso, teremos o compartilhamento de vídeos e textos, oficinas temáticas mensais, que serão produzidos por uma equipe multiprofissional para você obter todas as informações durante seu período gestacional e pós-parto. Aproveitem o curso e, em caso de dúvidas, estamos à disposição. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo, eu sou médico anestesiologista e sejam bem-vindos a mais um curso de gestantes aqui pela Unimed. Dessa vez, pela segunda vez, vai ser online, 100% online. E como a gente está em um ambiente seguro aqui, eu vou me permitir tirar a máscara para poder fazer a apresentação para vocês. Então, nessa parte do curso, eu vou falar para vocês sobre a anestesia, sobre a analgesia, desse período do parto. Assim como vocês, eu sempre me permito a mostrar essa foto para vocês, que eu também sou pai, do Pedro e do Lucas. E eu tive e tenho as mesmas dúvidas que vocês. Então eu sempre gosto de mostrar esse slide, mostrar essa foto e falar isso para vocês, para a gente poder fazer esse compartilhamento e mostrar e fazer dessa forma um pouco mais humana, né? Para a gente não ter uma distância e vocês perceberem que eu também sou um de vocês. E eu sempre pensei assim, como é um momento de muitas dúvidas, né? Como que a gente pode trabalhar isso, né? Como que a gente pode sanar todas essas dúvidas nesse momento? Então, a aula que eu propus e sempre faço é de perguntas e respostas. Eu faço algumas perguntas que são sempre pertinentes, que na maioria das vezes é a principal dúvida, né? E a gente vai respondendo conforme vai indo. Então, assim, qual que é a primeira dúvida que na maioria das vezes a gestante, né, tem? Qual a diferença entre anestesia e analgesia, né? Porque a gente fala analgesia de parto, anestesia, raquianestesia, o que seria isso? Anestesia é o termo onde a gente tem uma total abolição dos nervos, uma total abolição da condução nervosa. Então, numa raquianestesia, a gente faz anestesia. Então, você não sente, você não movimenta. E às vezes a gente pode falar isso até da anestesia geral, onde você dorme também. Então você não sente absolutamente nada. O termo analgesia é retirar dor. Então a gente só retira a dor. Então uma analgesia de trabalho de parto normal. A gente vai lá e retira a dor. Mas a gente não promove a anestesia, que seria, por exemplo, cessar os movimentos ou fazer hipnose, fazer o paciente dormir. E quais são os tipos de anestesia existentes para cada tipo de parto? Esse slide aqui, eu gosto de mostrar ele para ter um entendimento melhor. Então, existem duas formas que o bebê vai nascer. Ou vai ser de parto normal, ou vai ser de parto cesariano. No parto normal, a gente não faz a anestesia, a gente só faz a analgesia. A gente só tira a dor da paciente naquele período. Então, existem duas formas que a gente pode fazer no trabalho de parto normal. Ou é analgesia do período expulsivo, bem no momento final do trabalho de parto. Às vezes, para dar aquele empurrão final que sente muita dor, a gente faz uma analgesia nesse momento. Ou a gente faz a analgesia peridural contínua, que a gente faz a analgesia durante todo o trabalho de parto, desde o começo até o final. Já vou explicar a diferença de cada um deles. E do parto cesariano, como que a gente faz? Daí sim a anestesia. Ou a gente pode fazer uma anestesia geral, que isso é só em casos de exceção, a anestesia geral, ou 99% das vezes vai ser sempre a raquianestesia. Então qual que é a diferença assim, entre uma e outra? A raquianestesia, a gente faz a infusão dos fármacos diretamente lá no sistema nervoso central, onde a gente promove uma abolição total da condução nervosa. Então, quando se insere o fármaco lá dentro,
não tem mais condução nervosa. Então, do umbigo para baixo, você não sente mais nada. A perna não mexe, você não sente dor. As suas sensações daqui para baixo são abolidas na raquianestesia. Na peridural, a gente faz a inserção do fármaco um pouco antes. Então, a gente só consegue tirar a dor, a gente não faz esse bloqueio total. Então, a gente faz a introdução dos fármacos um pouco antes do local da raquianestesia. Então, voltando lá naquele outro slide, o que a gente tem? No parto normal, analgesia do período expulsivo. O que é isso? A gente faz uma raquianestesia numa dose bem baixa de fármacos e principalmente fármacos para dor. No momento bem próximo da dilatação máxima da paciente. A gente faz a raquianestesia com uma dose muito, muito, muito pequena. Então, depois que faz a raquianestesia, ela sente um alívio da dor e ela consegue fazer essa expulsão, porque ela ainda consegue fazer a movimentação. Na analgesia peridural contínua, o que a gente faz? Que nem eu mostrei nesse slide aqui. A gente insere uma pequena cânula bem pequenininha ali no espaço peridural, no começo do trabalho de parto. E daí a gente vai infundindo medicação ali próximo dos nervos para você não sentir dor durante todo o trabalho de parto. Essa que é a diferença entre uma e outra. Então, suponhamos que você deu o início do trabalho de parto e foi para a maternidade. Então, o obstetra avisa o anestesista que está de plantão lá, ele vai lá, faz uma anestesia local, insere o catéter. Eu estou falando dessa forma, gente, mas assim, não tem dor ali. A gente faz uma anestesia local, insere o catéter e ele fica ali. E vamos infundindo medicação conforme o trabalho de parto vai indo, até o bebê nascer. Depois que o bebê nasceu, a gente vai lá e retira o catéter e pronto. E como que é na cesariana? Como que seria na cesariana? A gente tem duas formas, que nem eu falei para vocês. A anestesia geral, ela é a exceção da exceção. É um trauma, ou uma paciente que tem algum problema muito grave na coluna vertebral, que não tem como fazer uma raquianestesia, se faz a anestesia geral. Mas não é o comum, isso é a exceção. O mais comum é a raquianestesia. No parto normal, que nem eu falei para vocês, na analgesia do período expulsivo, é lá no final do parto normal, no momento que você precisa daquele empurrão final para poder expulsar o feto. Então faz-se ali a raquianestesia. No trabalho de parto normal, durante todo o procedimento, se for a peridural, bem no começo do trabalho de parto, quando você é internada, por exemplo, na maternidade, que nem eu falei, a gente insere o catéter até o nascimento da criança. E na cesariana, logo antes do procedimento. Então, você é internado, vai fazer uma cesariana. Chega lá no centro cirúrgico, a gente senta você, faz uma asepsia com álcool 70%, a gente faz a raque com uma picadinha, com uma agulha bem fina, e insere a medicação e você deita, daí que coloca os campos e inicia o procedimento. Mas você já está 100% anestesiado. Uma dúvida que é muito comum. Eu fiz uma cirurgia, sei lá, uma vídeo de joelho, alguma coisa assim, eu não me lembro de nada, mas na cesariana eu me lembro de tudo. Eu me lembrei de tudo, doutor. Foi um pouco desconfortável. É que na cesariana, e não importa, ou no parto normal, nós não podemos sedar você. Primeiro porque é um momento único na sua vida e você quer se lembrar do nascimento da sua criança. E segundo, as drogas, às vezes que nós fazemos uma sedação para uma cirurgia eletiva qualquer, elas podem atravessar a barreira útero-placentária e pode ir ao feto. Então a criança, às vezes, pode nascer um pouquinho deprimida se a gente faz essa sedação. Por isso que nem eu falei, a cesariana com anestesia geral, ela 100% das vezes é exceção da exceção. Quais os riscos, né, da analgesia e da anestesia? Os riscos são inerentes a qualquer procedimento cirúrgico que a gente faça. O que a gente faz? Que nem aqui, nesse ambiente, a gente tenta prover informação aos pacientes para diminuir esse risco. Então, na maioria das vezes, hipotensão, um pouco de dor de cabeça, náuseas e vômitos, isso é relativamente comum durante esses procedimentos. Mas o que a gente faz? A gente faz medicações naquele momento para poder evitar isso também. A anestesia pode ter efeitos sobre o bebê? A raquianestesia, o parto normal ou analgesias não tem efeito nenhum sobre o bebê. O que pode ter efeito sobre o bebê, que nem eu falei, é a anestesia geral.
ou um trabalho de parto complicado, uma cesariana complicada que demora muito, ou um parto normal complicado, daí sim pode ter algum efeito sobre o bebê, mas isso é inerente ao procedimento. Agora, da anestesia, não. Quais os métodos não farmacológicos para analgesia? Isso é muito comum, que a gente conversa, principalmente com a gestante que quer fazer o trabalho de parto normal. Então, é muito importante ela poder contratar uma doula ou alguém que sabe muito bem disso, fazer esse trabalho durante toda a gestação do paciente. Então, o que na maioria das vezes consegue se fazer? Faz exercícios com a barriga, exercícios com a bola, hidroterapia, acupuntura durante toda a gestação para poder ter uma analgesia, para poder sentir um prazer melhor com essa gestação e não sentir tanta dor no momento do parto. Então é importante você fazer esse trabalho, e isso até psicológico também, para que você não sinta tanta dor no momento do trabalho de parto. Eu falo isso mais na questão do trabalho de parto normal, mas não tem problema nenhum você se sentir seguro e bem, fazer esses métodos não farmacológicos para você não sentir dor, também na cesariana, porque isso provê uma gestação mais tranquila para você, e no momento do nascimento você está mais disposta com o seu filho que tá chegando, né? Quais são os efeitos da anestesia no pós-parto? Há reações? No pós-parto, o que é mais comum? Principalmente prurido, que é coceira, né? Porque quando a gente faz a raquianestesia, principalmente, a gente infunde, além do anestésico local, que é esse que faz bloquear a condução nervosa, a gente coloca opioides também lá, que na grande maioria das vezes é a morfina. A morfina, o principal efeito dela é um pouco de prurido e coceira nos braços e principalmente na ponta do nariz. Pode dar e às vezes, em alguns casos pode ser um pouco desconfortável, mas a gente já tem drogas reforçadoras para isso. Então ajuda no pós-operatório imediato. Tremores também pode ocorrer, mas esses tremores são principalmente porque o ambiente é um pouco frio, é um pouco gelado, e hipotensão, queda da pressão. Porque na cesariana perde-se um pouco de sangue, né? E como a gente tem muita vasodilatação, às vezes pode ter uma hipotensão. Mas a gente tem drogas para fazer na hora e a gente infunde soro também para sempre evitar isso daí. É necessário jejum no trabalho de parto? Assim, no trabalho de parto normal não tem tanta essa necessidade, porque o trabalho de parto normal a gente não sabe o momento dele. Agora, numa cesariana eletiva, né, porque é muito comum a cesariana ela estar com hora marcada, então é importante sim fazer jejum de no mínimo 8 horas, né, para você poder fazer o procedimento. Porque a grávida, a gestante, a gente considera ela que ela está sempre de estômago cheio, por conta que tem uma lentificação do trânsito gástrico. Então, quando se fazer a cesariana, é importante ela estar de jejum. Ah, mas é uma urgência, uma emergência? Não tem problema nenhum. Faz do mesmo jeito, né? O que a gente provê mais? É drogas antieméticas, né? E um controle melhor para não ter náuseas e vômitos no pós e no intraoperatório. Essa questão que eu coloquei agora é porque sempre no final da aula eu abria para questionamentos, né? E muitas grávidas que tinham problemas com trombofilia sempre perguntavam sobre o uso da medicação, né? Qual a recomendação? Então eu coloquei esse questionamento, qual a recomendação para trombofilias? O que seria isso, né? Algumas grávidas elas têm algum problema de coagulação durante a gestação e elas precisam fazer uso da medicação Clexane, que é para afinar o sangue. Na grande maioria das vezes, qual que é a regra que a gente coloca, né? Se você fez o Clexane agora, você pode fazer o procedimento daqui 12 horas. E se você faz o procedimento, você repete o Clexane só depois de 4 horas. Mas assim, mas eu não sei quando é que vai ser minha cesariana, posso estar no meio do intervalo de tempo. Eu sempre falo a mesma coisa. O obstetra que trabalha com isso, ele já está careca de saber. E também nós. Então isso é o de menos, podem ficar tranquilas, né? Quanto à questão de se estiver no meio desse intervalo de tempo. Isso aí não tem tanto problema, mas o que a gente sempre preconiza vai fazer o procedimento 12 horas depois do Clexane, né? Depois da medicação,
e faz ela de novo só 4 horas depois. Por que tantas mulheres têm medo de anestesia, né? Esse medo se justifica? Assim, infelizmente a anestesia ela tem ainda muitos mitos, mas esses mitos eles se vêm por quê? Porque a tia, da filha, da cunhada, da irmã, do tio que tinha um papagaio que morava na cidade XYZ fez uma raquianestesia e ela ficou paraplégica. Esse medo não se justifica mais, entendeu, gente? Porque esses casos são da época do EPA, de 1960 para trás, que houve algumas complicações. Hoje, as drogas que a gente usa, elas são totalmente alergênicas, a alergia com elas é mínima. As agulhas, antigamente, eram agulhas grossas e elas eram reesterilizáveis, elas eram utilizadas de novo, para vocês terem uma ideia. E eram grossíssimas essas agulhas. Hoje não, elas são ultra finas e elas são totalmente descartáveis. Elas já vão direto para o lixo depois que a gente já faz a raquianestesia. Então esse medo hoje nem se justifica até por conta da internet. Você digitar a anestesia, analgesia durante o trabalho de parto, você vai ter um calhamaço de informações lá. Não só sobre a questão da anestesia obstétrica, mas para qualquer coisa. Então, hoje em dia, esse medo ele é totalmente injustificável. E essas histórias são histórias antiguíssimas e sempre com algum viés, às vezes. Nesse momento, eu sempre abria o questionamento, né, para vários questionamentos. Assim, coisas que sempre me perguntavam, né, após a aula, né? Era sobre a trombofilia que me perguntavam, né? Como agora que eu já expliquei para vocês. Outro ponto que eu sempre explico também é que é um momento assim de um pouco de angústia, mas a gente sempre tenta fazer de uma forma mais humanizada e tranquila possível, né? Como que eu faço quando eu faço alguma cesariana? É sempre falando para a paciente, né? Sempre explicando, a gente sempre pede para ela. E eu não vejo problema nenhum você, como paciente, pedir ao seu médico anestesiologista falar: olha, vai falando para mim o que você está falando, o que você está fazendo, só para eu sentir ficar mais confortável. Então eu sempre vou falando assim: estou passando o álcool aqui nas suas costas agora, um geladinho, agora eu vou te apalpar, agora eu vou uma picadinha de formiga bem de leve, agora você vai sentir as suas pernas ficarem um pouquinho quentes. Agora eu vou te deitar. Outra coisa que a gente sempre costuma fazer, depois que deita, é empurrar a barriga para o lado, porque isso ajuda o retorno venoso e não tem tanta queda da pressão. Então, às vezes, se você sentir que o anestesista está fazendo isso, né, é por causa que a gente melhora o retorno venoso e não tem tanta queda da pressão para a paciente. Outros questionamentos também que me faziam: por que fica pinicando a pele no momento que a gente faz a raquianestesia? É porque está começando o bloqueio, né? Então, como que é o bloqueio quando faz a raquianestesia? Qual que é a sensação que você vai sentir? Primeiro, a sua perna vai ficar muito formigada, vai sentir uma formigação muito intensa e ela vai cessar do nada. Essa formigação, ela para do nada e você não vai sentir nada da barriga para baixo, do umbigo, da altura um pouco abaixo do seio. Você não sente mais nada, e daí pode-se iniciar o procedimento. No trabalho de parto normal, que nem eu falei para vocês, a necessidade sempre é tirar a dor. Então, o trabalho de parto normal, se não for, assim, tiver uma relação muito boa, né, fica meio complicado, mas assim, a gente faz a analgesia, a gente tira a dor, mas a mulher, ela não pode parar, ela tem que continuar fazendo a caminhada, ficar na bola, tentando se esforçar a todo momento para que o feto vá descendo e ele nasça de forma natural. Mais uma vez eu queria agradecer a Unimed pelo convite, né? A gente já está aqui já faz algum tempo, alguns anos, sempre dando essa aula. É um momento assim de angústias, de ansiedades agora, né? A gente está aqui nesse ambiente online agora, era bem mais agradável, vou ser bem honesto com vocês, era bem mais agradável estar na aula, estar presente com várias pessoas, era mais satisfatório, podemos assim falar. Mas assim, eu vou tentar passar da mesma forma para vocês uma tranquilidade, de uma forma humanizada, para vocês entenderem que esse é um momento único e especial na vida de vocês. Que nem eu falei para vocês, né? Tenho 2 filhos, o Pedro e o Lucas, e tanto eu e a minha esposa, nós somos médicos, mas nesse momento a gente não é médico, a gente é pai, a gente é mãe, né?
Então é um momento singular nas nossas vidas e é importante vocês sentirem isso e verem como isso vai ser agradável conforme o tempo vai passando. Me coloco à disposição, né, para vocês, qualquer coisa, tanto no Instagram da Unimed vai estar lá me marcando, se vocês quiserem pode me mandar questionamentos lá no Instagram, tem o nosso telefone do meu consultório lá, não tem problema nenhum, se quiser agendar uma visita, fiquem à vontade para ir lá. Mais uma vez, obrigado Unimed e obrigado a você que está assistindo a gente.